Governador do Rio de Janeiro quer levar para a delegacia quem portar drogas na praia. Juiz de Brasília mantém presos os 4 suspeitos de hackear autoridades. Trump chama Eduardo Bolsonaro de incrível e elogia a indicação para a embaixada. Avião do Exército cai sobre cidade e mata 17 pessoas no Paquistão. Campanha de vacinação contra sarampo em São Paulo foi prorrogada até 16 de agosto. Instituto Médico Legal libera 10 corpos de vítimas do massacre no Pará. 55% da população brasileira está acima do peso, segundo o Ministério da Saúde. Nova treinadora da Seleção Brasileira Feminina foi apresentada na CBF. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Justiça Federal decidiu manter a prisão dos 4 investigados por suposto envolvimento na invasão de celulares de autoridades do país, incluindo o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Os suspeitos vão continuar detidos até a próxima quinta-feira, dia 1º, quando se encerra o prazo da prisão temporária. Hoje, eles foram ouvidos em uma audiência de custódia pelo juiz Walisney de Souza. Os suspeitos chegaram ao prédio da Justiça Federal por volta das 10 da manhã, em 2 viaturas. Foi a primeira vez que os 4 se encontraram com o juiz Walisney de Souza, da 10ª Vara Justiça Federal, responsável pela Operação Spoofing e que decretou as prisões. Os jornalistas puderam acompanhar a audiência, mas sem fazer imagens. A audiência de custódia serve para que o juiz ouça a versão dos investigados sobre o momento da prisão deles. Os primeiros depoimentos foram de Gustavo Henrique Santos, o DJ Guto, e da mulher dele, Suelen Priscila de Oliveira. Os 2 relataram que sofreram agressões verbais e psicológicas no momento da prisão. Walter Delgatti Neto, conhecido como Vermelho, e Danilo Marques alegaram que viajaram algemados de São Paulo a Brasília, o que vai contra as regras do Supremo Tribunal Federal. Em depoimento, Vermelho repetiu o que já tinha admitido à Polícia Federal, que hackeou os celulares de autoridades e repassou as informações para o site The Intercept Brasil, de forma anônima e sem cobrança financeira. Após a audiência, o Ministério Público Federal, no Distrito Federal, pediu a instauração de uma investigação para apurar os relatos de maus-tratos e se houve crime de abuso de autoridade. O juiz Walisney de Oliveira negou o pedido, mas concedeu a cópia dos depoimentos prestados para que o MPF possa estudar um novo pedido. De posse dos depoimentos, a Procuradoria pediu o envio do material à Corregedoria da Polícia Federal para que investigue possível má conduta de policiais no caso. A Polícia Federal tem 3 meses para concluir o inquérito e pode pedir que as prisões temporárias sejam convertidas para prisões preventivas. As defesas dos investigados pediram a liberação dos presos, mas o juiz Walisney de Souza negou. Na decisão, o magistrado indicou a necessária continuidade das investigações por conta das informações que foram dadas pelos investigados durante os interrogatórios. Os suspeitos continuarão presos até a próxima quinta-feira, quando termina o prazo das prisões temporárias, prazo este que foi renovado na última sexta-feira. Os investigados foram presos na última terça-feira. A investigação começou após a divulgação de troca de mensagens atribuídas ao então juiz federal Sérgio Moro e ao coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, por meio do aplicativo Telegram. Segundo a polícia, a invasão aconteceu a partir do acesso a um código enviado pelos servidores do aplicativo para entrar na conta da pessoa. Os suspeitos foram identificados a partir dos registros cadastrais fornecidos pelos provedores de internet. De acordo com a PF, mais 1.000 pessoas podem ter sido alvos do grupo.
Donald Trump elogiou o presidente Jair Bolsonaro e disse que pretende acelerar um acordo de livre comércio com o Brasil. O líder norte-americano também se mostrou favorável à indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil em Washington. Trump falou com os repórteres na Casa Branca e destacou que os Estados Unidos vão buscar um acordo de livre comércio com o Brasil. Vamos trabalhar em um acordo de livre comércio com o Brasil. O Brasil é um grande parceiro comercial. Eles nos cobram muitas tarifas, mas nós amamos essa relação. O líder norte-americano ainda destacou que tem um bom relacionamento com o Brasil e não poupou elogios ao presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho um ótimo relacionamento com o Brasil. Eu tenho um relacionamento fantástico com o seu presidente. Ele é um grande cavalheiro. Dizem que ele é o Trump do Brasil. Eu gosto disso. É um elogio. Eu acho que ele está fazendo um ótimo trabalho. É um trabalho duro, mas acho que seu presidente está fazendo um trabalho fantástico. Ele é um homem maravilhoso com uma família maravilhosa. Os Estados Unidos foram o principal destino de exportações brasileiras de bens e de serviços em 2017, de acordo com a Câmara Americana do Comércio. Já o Brasil está entre os 10 maiores destinos de exportações de bens dos Estados Unidos no mundo. Em junho, a União Europeia e o Mercosul anunciaram o fechamento do acordo comercial que começou a ser negociado em 1999, criando um mercado de 770 milhões de consumidores. O tratado pressionou o governo norte-americano, que não quer perder um aliado estratégico como o Brasil. E o deputado Eduardo Bolsonaro pode ser uma peça importante para costurar um acordo com os Estados Unidos. Donald Trump elogiou a indicação do parlamentar para a Embaixada Brasileira em Washington, destacando que Eduardo é uma pessoa extraordinária, um jovem brilhante, incrível, e disse que está muito feliz pela indicação. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, o filho pode abrir muitas portas para o país, trabalhando na embaixada na capital americana. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, revelou que já submeteu aos Estados Unidos a sugestão do nome de Eduardo. Com o aval norte-americano, a indicação de Eduardo será submetida ao Senado, onde ele será sabatinado. O parlamentar precisa do apoio de pelo menos 41 dos 81 senadores para ocupar o cargo, um dos mais estratégicos na importante relação com o país mais rico e poderoso do mundo. Durante uma reunião com prefeitos de várias cidades do Rio de Janeiro, o governador do estado, Wilson Witzel, disse que quem estiver com drogas nas praias cariocas será preso. Witzel defendeu ainda a internação compulsória de moradores de rua com problemas psiquiátricos e também de usuários de drogas. De acordo com o governador, as sanções previstas são amparadas pela Lei de Drogas de 2006. Witzel citou o artigo 28, que, segundo ele, prevê o uso de drogas em locais públicos como crime. E com isso, a pessoa detida nessas circunstâncias, além de presa, pode ser internada. Juridicamente, a pessoa que está na rua, que consome drogas, não tem sua capacidade de autodeterminação, o Estado pode e deve intervir, se for o caso, recolhê-la, para dar o tratamento adequado, procurar a família e devolver para a família melhor do que ela estava antes. Então, esse é papel do Estado. Se tiver as pessoas na rua sem condições de se determinar, pela sua capacidade intelectual comprometida em razão de drogas, em razão de uma série de fatores que vão ser avaliados, nós vamos remover compulsoriamente. Não é uma limpeza, não é você chegar ali e falar, estamos fazendo a limpeza do espaço público. Não, é um perigo para a sociedade. O governador informou que os usuários de drogas que forem recolhidos serão levados para abrigos ou clínicas de recuperação. Ainda nós vamos definir quais os estabelecimentos que vão ser levados. Eles vão ser levados para abrigos, para clínica de recuperação, para recuperar essas pessoas. Na rua que elas não podem ficar. Nós vamos apresentar a proposta. Tem muita gente na rua. Não pode ficar do jeito que está.
Witzel ainda declarou que caso uma pessoa seja encontrada com entorpecentes nas praias do Rio de Janeiro, será detida. Quem usa droga na praia comete um crime. Embora a pena prevista na lei antidrogas, que foi alterada em 2006, não é mais uma pena privativa de liberdade. Então, quem fuma maconha na praia, usa substância entorpecente, tem que ser imediatamente conduzido a uma delegacia. O que nós não podemos é fechar os olhos. Quer fumar maconha, vai se submeter aos rigores da lei. A lei está aí, está vigente. O uso de substância entorpecente em qualquer lugar, não só na praia, sujeita ao infrator a imediata condução à delegacia e depois ao juiz, através das audiências previstas na lei antidrogas, no artigo 28. Segundo Wilson Witzel, desde 2006 o número de apreensões de drogas no estado do Rio de Janeiro cresceu de forma absurda. De 2006 para cá, o consumo de drogas aumentou exponencialmente. As apreensões de drogas da Polícia Federal, que é o que eu tenho os números, assustadoramente aumentou porque a lei estimulou o uso. O sujeito usa, ninguém faz nada, o estímulo é constante e, portanto, há procura, há oferta. E aí nós estamos nessa ciranda de 2006 para cá, um aumento exponencial das apreensões de drogas. O governo anunciou hoje novas regras que regulamentam a segurança no trabalho. O objetivo é conseguir uma economia para as empresas durante os próximos 10 anos. O governo confirmou mudanças em 3 normas de segurança e saúde no trabalho. A expectativa é gerar um impacto positivo de 68 bilhões de reais em 10 anos para as empresas. Foi revogada a norma que exigia uma inspeção do trabalho prévia para a abertura de negócios. Também foi atualizada a regra de segurança do trabalho com máquinas e equipamentos, além de modificação das disposições gerais sobre saúde e segurança. As relações trabalhistas no Brasil são instrumentos, são obsoletas e são, eu chamo de armas de destruição em massa de empregos. Quer dizer, são 30, 40 milhões de brasileiros sem carteira assinada, andando por aí, desempregados, sem autoestima, em desalento. E a palavra de ordem, justamente logo após a reforma da Previdência, que era o buraco fiscal que ameaçava engolir o Brasil, a palavra de ordem é emprego e renda. E o Marinho já inaugura essa nova fase também, fazendo essa modernização do mercado de trabalho. Nós vamos vencer. Apesar da crítica deles, podem ter certeza que o Brasil nunca mais será vermelho, será cada dia mais verde e amarelo, mais apaixonado e com mais condição de gerar emprego no Brasil. Porque o Estado que nós estamos construindo até há pouco tempo é o Estado totalitário, o Estado socialista. Pelas leis, nós estamos cada vez mais nos aproximando do socialismo e do comunismo, onde o Estado mandava em tudo e em todos. Prezado Mourão, mandava mais do que um general no quartel. Imagine, tá? Como é que estava a situação de quem produz nesse Brasil. Então essas normas, a revogação dessas normas, aperfeiçoamento, são muito bem-vindas e isso sim pode destravar a nossa economia e nos levarmos no caminho da prosperidade. A deputada estadual por São Paulo, Janaína Pascoal, protocolou hoje no Senado um pedido de impeachment contra o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. A atual deputada estadual do PSL de São Paulo pede o impeachment do ministro Dias Toffoli por causa da decisão do magistrado que suspendeu os processos judiciais que usaram dados bancários compartilhados pela COAF sem autorização da Justiça. A medida abriu a possibilidade de muitos condenados recorrerem das sentenças, entre eles políticos que estão na mira da Operação Lava Jato. Além disso, procuradores dizem que as operações que combatem a corrupção foram muito prejudicadas com a medida. Segundo Janaína Pascoal, a decisão do ministro contrariou a Constituição Federal e ignorou uma norma estabelecida pelo plenário do STF. A parlamentar foi uma das responsáveis pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores. Após a atuação neste processo, ela ganhou grande notoriedade e foi eleita deputada por São Paulo, sendo a mais votada na história do país, com mais de 2 milhões de votos. Dessa vez, a jurista tenta o impedimento do chefe de outro poder da República. Mas derrubar Dias Toffoli não será uma tarefa fácil. O processo é longo, semelhante ao impedimento de um presidente.
A diferença em relação aos casos de Fernando Collor e Dilma Rousseff é que a decisão não passa pelas mãos da Câmara dos Deputados, é toda discutida no Senado. Mesmo assim, a deputada por São Paulo acredita nesta possibilidade. Além dela, assina o documento integrantes do movimento MP Pró Sociedade, uma organização formada por membros de vários ramos do Ministério Público Brasileiro. E a seguir, assassino de promotor é preso ao tentar chegar na Bolívia. E ainda a pesquisa revela que mais da metade dos brasileiros está acima do peso. Após o massacre que aconteceu no Centro de Recuperação Regional de Altamira, no Pará, o ministro Sérgio Moro anunciou o envio da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária por 30 dias no estado. Hoje, o Instituto Médico Legal liberou os primeiros 10 corpos das vítimas da chacina, que deixou 57 pessoas mortas. O massacre sobrecarregou o Instituto Médico Legal. Alguns corpos estão armazenados em uma câmara frigorífica devido ao pouco espaço nas instalações do IML. O governo divulgou a lista das vítimas. Familiares se desesperaram com a situação. Algumas pessoas até desmaiaram com a confirmação de que o parente morreu durante a rebelião. Eu reconheci ele pela TV, quando eu vi o pescoço dele no chão, pelo um áudio do celular, pelo vídeo, eu reconheci a cabeça e o corpo. Pela forma que foi ele ter sido morto, né, assassinado, entendeu? Aí eu queria fazer só um questionamento, onde está o Estado agora no momento? Entendeu? Onde está o Estado? Entendeu? Será que essas famílias vão ficar desamparadas agora? A movimentação no local foi intensa. O trabalho para o reconhecimento dos corpos não para. Os detentos foram assassinados durante um confronto entre facções criminosas dentro do presídio. O crime foi cometido por bandidos aliados de uma facção que tem atuação nacional, contra criminosos de uma quadrilha que nasceu no Rio de Janeiro. 41 detentos morreram asfixiados e 16 decapitados. Líderes das facções que comandaram o massacre já foram identificados e transferidos. 8 irão para presídio federal, outros 8 estarão indo para isolamento em casas penais na região metropolitana e outros 30 estarão também sendo deslocados para outras unidades penais. Nós vamos agir com veemência, com firmeza, para demonstrar claramente de que o Estado do Pará não convive com este tipo de ação e que o Estado democrático constituído sempre prevalecerá para que possamos ofertar para a sociedade a paz, que é um direito de todos. O governador do estado também solicitou ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, o deslocamento de pelo menos 40 integrantes da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária, do Departamento Penitenciário Nacional. O objetivo é reforçar a segurança no presídio e separar integrantes das facções rivais. E agora há pouco, mais uma vítima do massacre foi encontrada. O corpo estava carbonizado e foi localizado por peritos no meio de escombros do presídio. Com isso, o número de mortos subiu para 58. Um homem condenado a mais de 50 anos por matar um promotor de justiça em Pernambuco foi recapturado hoje ao tentar viajar para a Bolívia. Ele estava foragido da penitenciária Barreto Campelo, em Itamaracá, no Grande Recife, desde fevereiro deste ano. O helicóptero da Sejusp chegou à sede do Garras, em Campo Grande, perto das 4 da tarde. Ele pousou em uma praça ao lado da delegacia. José Maria Rosendo é condenado a 50 anos e 4 meses de prisão. Ele é apontado como mandante do assassinato do promotor de justiça Tiago Faria e das tentativas de homicídio da noiva dele e do tio dela. O crime ocorreu em 2013. Os executores também foram presos. Tiago teria trabalhado no caso que envolveu a emissão de posse da fazenda em que Rosendo morava e que foi desapropriada em favor da noiva do promotor, que arrematou 25 hectares da propriedade. José Maria foi preso na época e, em fevereiro deste ano, fugiu da penitenciária de Itamaracá, no Grande Recife.
Pela investigação das polícias pernambucana e sul-mato-grossense, o homem passou por ao menos 5 cidades na Bolívia e foi preso em Corumbá. A polícia agora investiga o suposto envolvimento de Rosendo com o tráfico internacional de drogas e comparsas que o ajudaram a percorrer tamanha distância de Pernambuco até a Bolívia para fugir. A Polícia Civil de São Paulo decidiu investigar se a modelo Nájila Mendes cometeu falsa comunicação de crime no caso Neymar. Ela disse que foi agredida e abusada sexualmente pelo jogador em um hotel de Paris. Para a polícia, a situação de Neymar está resolvida. No total, foram 59 dias de investigações. A delegada Juliana Lopes Bussaco, da 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, afirmou que as provas apresentadas não foram suficientes para indiciar o jogador. Todo o conjunto probatório ao longo do inquérito policial me levou a essa conclusão, mas eu não posso dar maiores detalhes em razão do sigilo do inquérito policial. Foram juntados ao inquérito 6 laudos, entre exames de corpo de delito, exames ginecológicos e perícias feitas no computador e no celular da modelo Nájila Trindade, que acusa Neymar. A delegada ainda ouviu Nájila 3 vezes e o jogador do Paris Saint-Germain 1 vez, além de outras 12 testemunhas. Na prática agora, a investigação sobre o suposto estupro vai ficar a cargo do Ministério Público. A partir desta terça-feira, os promotores terão 15 dias para apresentar um parecer. Ou continuam o caso ou pedem o arquivamento. O não indiciamento não obsta o prosseguimento da persecução penal, dependendo da convicção do titular da ação penal, que é o Ministério Público. Nájila registrou queixa contra Neymar no dia 31 de maio na delegacia de Pinheiros. Ela afirmou que conheceu Neymar em uma rede social e aceitou um convite do jogador para viajar a Paris. Ela ficou em um luxuoso hotel da capital francesa com todas as despesas pagas por ele. Na noite do dia 15 de maio, teria acontecido a violência na suíte do hotel. Neymar nega, diz que a relação com a modelo foi consensual. Os dois ainda terão que prestar mais esclarecimentos à polícia. Outros 2 inquéritos estão em andamento. Um apura uma suposta invasão e furto de objetos no apartamento de Nájila. E o outro, registrado pelo pai de Neymar, acusa a modelo de calúnia e extorsão. Não é porque foi instaurado desta maneira que a polícia vai seguir em uma só direção. Nenhuma possibilidade vai ser descartada e ao final das investigações nós vamos dar notícia aos senhores. E pesquisa do Ministério da Saúde revela que 55% dos brasileiros estão acima do peso. 1 em cada 5 pessoas sofre com obesidade no país. Um problema que atinge principalmente adultos entre 25 e 44 anos. E os números devem aumentar. Isso porque uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde mostrou que quase 56% da população está com um índice de massa corporal acima da média. Para descobrir o IMC, é preciso dividir o peso por 2 vezes a altura. Com o resultado, a pessoa pode identificar se está ou não na taxa de sobrepeso. Se for menor ou até 18,5, indica que o IMC está abaixo do peso normal. Já se o número atingir o valor de 24,9, quer dizer que a pessoa está no peso ideal. Agora, se o número ultrapassar 29,9, cuidado, você está na taxa do sobrepeso. Marcelo, logo de cara, avisou, está acima do peso. Qual que é a sua altura? 1,78. Então, 1,78 vezes 1,78 dividido pelo peso, que é? 94. O resultado deu 29,74 e alguns quebrados, que pela nossa tabela, ele entra num grau de sobrepeso. Eu já sabia. Tô pagando academia tem quase 1 ano, cara. Acho que eu vou ter que ir lá pessoalmente para ver o que está acontecendo. Qual que é o seu peso e a sua altura? Hoje é 56 e 1,57. Tá, então o resultado deu este aqui, de 22,76 e uns quebrados. Isso quer dizer que sim, a senhora está dentro do peso. Sim, eu acho que eu estou um pouquinho acima do que eu sempre fui. Faz uns 1 ano, 2 anos que eu cheguei nesse 56 e não consegui sair. Mas eu acho que o meu peso ideal mesmo sempre foi 50, 52.
Adultos é a mesma coisa também, adultos sempre estão correndo também. Então você vê os fast food cada vez mais aí facilitando. Antigamente para você se alimentar era difícil, você tinha que preparar. Hoje em dia não tem que preparar, você compra tudo pronto já. Tudo pronto, mas só que são cheios de corantes, conservantes e coisas mais que só fazem as pessoas adoecerem. E mesmo na hora de escolher o dia para conseguir começar a dieta, é bom ficar atento ao que se come. Sempre se diz, descasque mais e desembrulhe menos. Quanto mais natural for as coisas, mais chance da pessoa ser saudável. Então, vocês têm que comprar mais coisas de feira, mais coisas orgânicas. Tem que ter uma dificuldade um pouco maior. Vai dificultar na sua cozinha, mas é sua saúde, né? Saúde dos seus filhos, saúde da sua família. Então, descasque mais e desembrulhe menos. E veja a seguir, governadores buscam alternativa para a aposentadoria dos servidores. E ainda, pelo menos 17 pessoas morreram na queda de uma aeronave no Paquistão. O ministro Sérgio Moro assinou hoje um acordo para combater o tráfico de pessoas. Ele também defendeu a cooperação entre países para combater esse tipo de crime. A campanha tem como principal objetivo possibilitar a inclusão social das vítimas do tráfico de pessoas por meio do acesso ao mercado de trabalho. A estratégia visa quebrar o ciclo de vulnerabilidades a que estão sujeitas as vítimas, principal motivo do problema. O Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério Público do Trabalho assinaram um acordo de cooperação técnica para aumentar a troca de informações sobre o tema. Para que nós possamos aprimorar os instrumentos disponíveis para a apuração dessa atividade de tráfico de pessoas, exploração de trabalho de maneira indevida. O ministro Sérgio Moro afirmou que é preciso aumentar as parcerias entre os órgãos públicos para combater o crime e que a cooperação com outros países é um outro passo para evitar que sejam feitas novas vítimas. Esse crime de tráfico internacional de pessoas é um crime que muitas vezes não se soluciona, não se investiga, não se pune sem que haja cooperação entre os países. E, igualmente, a necessidade de criar instrumentos que não só busquem a punição desses crimes, mas a prevenção de sua realização. Excluídos da reforma da Previdência, agora os governadores começam a buscar uma alternativa para resolver a questão da aposentadoria dos servidores públicos. A dívida com esses custos mais do que dobrou nos últimos 4 anos e os estados amargam um rombo de mais de 140 bilhões de reais. Sem garantias de que ainda vão ser incluídos na reforma da Previdência, os governos estaduais já começam a estudar uma alternativa própria para as aposentadorias dos servidores públicos. Os estados como Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro já têm mais aposentados e pensionistas do que servidores na ativa, o que aumenta os gastos e fazem os governadores pensarem na necessidade de uma reforma. Segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, de 2015 ao final de 2019, a estimativa é que o rombo cresça 137%. Com isso, as despesas com os regimes previdenciários próprios devem passar 140 bilhões de reais. Como a reforma da Previdência aprovada já em primeiro turno na Câmara dos Deputados já excluiu estados e municípios, os governos estaduais buscam alternativas para resolver essa situação. A ideia é criar uma proposta de reforma paralela. Para os governadores, o ideal seria uma mudança única para todo o país, sob o mesmo regime. Mas, se não for possível, o plano B seria uma reforma estadual, que já começa a ser formatada. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta terça-feira. A moeda norte-americana subiu 0,19% e encerrou o dia cotada a R$ 3,791 na venda. Desde o início do mês, estamos pagando R$ 1,50 a mais na conta de energia elétrica. Isso só na bandeira amarela. A partir de agosto, a bandeira será vermelha, ou seja, Giaqueto, a cobrança extra vai ficar ainda mais salgada. É dar a notícia para quem ainda não sabia que vem a indignação. De novo? É, de novo.
A última vez que tivemos bandeira vermelha foi de junho a outubro do ano passado. Isso acontece no período que chove muito pouco. Aí, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, é preciso aumentar a geração a partir das usinas termoelétricas, que produzem energia mais cara. Segundo a ANEEL, com a bandeira vermelha, o consumidor vai pagar R$ 4,00 a mais a cada 100 kWh consumidos. O Conselho dos Consumidores de Energia fez as contas e fala pra gente o que isso representa em percentual na conta de luz. Em torno de 15% a 20% de aumento. A minha já vem R$ 300, e agora? Quanto que vem? Pode vir até R$ 360. Tinha que ter um meio para baixar, não para subir. Uma das maneiras é voltar para a bandeira verde, que não tem taxa extra na conta. Os estudos feitos por um Instituto de Meteorologia americano dá conta de que o efeito do El Niño não vai ser tão pesado. Então, provavelmente, a gente tenha mais chuvas em novembro e, novamente, em dezembro, a gente possa ter a expectativa do retorno da bandeira amarela ou até mesmo da bandeira verde aí para dezembro e janeiro. Então, por enquanto, o jeito é tentar economizar. Um banho mais rápido, no calor um banho mais gelado também. Desligar tudo, quando for sair para trabalhar, só ligar na hora que voltar. Pelo menos 17 pessoas morreram na queda de um avião do Exército em uma área residencial no Paquistão. Um avião do Exército caiu em uma área residencial da cidade paquistanesa de Rawalpindi, perto da capital Islamabad. As vítimas incluem civis e os 5 membros da tripulação, além de 12 pessoas feridas. A tragédia ocorreu durante a noite na periferia da cidade de Rawalpindi, sede do poderoso exército paquistanês. Fontes militares informaram que o acidente envolveu um avião de instrução que realizava uma missão de rotina. O Paquistão registrou vários acidentes aéreos nos últimos anos. Em 2016, um avião da Pakistan International Airlines pegou fogo, deixando mais de 40 mortos. A catástrofe aérea mais fatal do país ocorreu em 2010, quando um Airbus 321 da companhia Air Blue caiu nos arredores de Islamabad, matando 152 pessoas. O ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Luiz Alberto Castiglione, renunciou ao cargo. A saída dele acontece em meio a uma crise provocada por um acordo firmado entre o país vizinho e o Brasil para a compra de energia de Itaipu. Junto com o ministro, outros 3 altos funcionários do governo também se demitiram. Os congressistas do país afirmaram que o acordo negociado com o governo do Brasil seria prejudicial aos interesses paraguaios e que poderia causar um prejuízo de até 300 milhões de dólares. O acordo assinado pelo governo do presidente Mário Abdo Benítez determina a venda do excedente de energia produzida pela usina de Itaipu para a Eletrobras por valores que, para alguns paraguaios, seriam injustos. Essa regra acontece porque Itaipu é binacional. O governo de cada país tem 50% de capital, mas, à época da construção, o Paraguai não tinha capital suficiente para o investimento e tomou dinheiro emprestado com o Brasil. Como pagamento, no acordo inicial, o Paraguai teria de vender 85% da sua parte da produção ao Brasil. Houve uma mudança em 2009 e o Brasil passou a pagar mais pela energia produzida pelo país vizinho. No início do ano, ao decidirem sobre a contratação de energia de Itaipu, o Brasil exigiu que o Paraguai cumprisse a parte dele estipulada no início do trato. O presidente paraguaio aceitou, mas não comunicou à população. A medida se tornou impopular e gerou uma crise. Recentemente, o Senado do país aprovou uma medida que rejeita o documento. Assunção disse que pediria ao Brasil a anulação do texto e uma nova reunião para discutir o impasse. E veja a seguir, condenações de Sérgio Cabral chegam a 216 anos de cadeia. E ainda, robô faz prato de macarrão em apenas 45 segundos. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foi condenado mais uma vez. Essa é a 10ª condenação de Cabral na primeira instância. São mais 18 anos adicionados às penas do ex-governador. Agora, as condenações de Cabral chegam a quase 216 anos de prisão.
As condenações de Cabral na primeira instância agora chegam a 215 anos e 11 meses de prisão numa ação que denunciou o pagamento de propina no fornecimento de merenda escolar e prisional. Além do ex-governador, o operador financeiro Luiz Carlos Bezerra e o empresário Marco Antônio De Luca também foram condenados. A Operação Ratatouille foi realizada em junho de 2017. De Luca foi acusado de pagar 16 milhões e 700 mil reais em propina a Cabral entre 2017 e 2016. Suas empresas ganharam mais de 2 bilhões de reais em contratos do governo do estado na gestão de Cabral. O empresário é um dos integrantes do grupo que fez uma comemoração de luxo com Cabral e outras pessoas vinculadas ao governo, além de empresários, em Paris, daí o nome da operação. Até o final de 2020, o Ministério da Educação pretende unificar em uma única plataforma 99 serviços oferecidos pela pasta. O plano de transformação digital trará uma economia anual de 6,5 milhões de reais aos cofres públicos. Até dezembro de 2020, todos os serviços oferecidos pelo Ministério da Educação estarão disponíveis no portal gov.br. A lista dos 99 serviços da pasta não foi divulgada, mas o Ministério afirmou que serão 48 serviços de educação superior, 47 da educação básica do ensino fundamental e médio e 4 da educação profissional estarão inclusos. Com uma senha única, o estudante poderia acessar conteúdos da educação de jovens e adultos, emitir a certificação de ensino médio, se inscrever no Enem e disputar uma vaga do SISU. A ideia é evitar que as pessoas tenham que se deslocar para entregar requerimentos e assinar documentos. Visando simplificar a vida do usuário, isso é a vida do pagador de imposto, a vida de quem está lá na ponta recebendo serviços e também reduzir os custos. Com isso daí a gente pretende economizar uns 35 milhões de reais por ano com essa medida. Além das atividades oferecidas pelo MEC, a ideia é que tudo que o governo federal oferece de serviço, desde os do INSS aos do Denatran, por exemplo, esteja disponível no portal gov.br. Nós sabemos que à medida que os serviços públicos eles são transformados, o cidadão ganha em agilidade, ele também fica, o serviço fica mais barato para ele e também os serviços passam a ser muito mais eficientes. Quase 600 casos de sarampo já foram registrados no Brasil e muita gente ainda tem dúvidas sobre a doença. Na cidade de São Paulo, que vive um surto da doença, a campanha de vacinação foi prorrogada para até o dia 16 de agosto. Os agentes de saúde mal montaram o posto móvel de vacinação e a fila já estava lá. A Bruna não quis perder tempo e foi logo uma das primeiras a tomar a vacina contra o sarampo. Minha mãe falou para mim tomar, eu vim e obedeci minha mãe. Os casos de sarampo cresceram 850% em São Paulo. O estado vive um surto da doença. No dia 7 de junho, eram 51 casos registrados. O número disparou para 484, segundo o último boletim divulgado em julho pela Secretaria Estadual de Saúde. A maioria dos casos foi confirmada na capital, 363 registros. É o maior número em mais de 20 anos. Com a campanha de vacinação, mais de 223 mil pessoas foram imunizadas. Mas este número ainda está longe da meta, de 3 milhões. Jovens entre 15 e 29 anos e bebês entre 6 meses e 1 ano são o público-alvo da campanha. As crianças de 6 a 11 meses, elas têm uma incidência muito grande agora de casos nessa faixa etária. E as pessoas de 15 a 29 anos... por conta de, provavelmente, durante toda a vida delas, elas não terem a chance de ter tido 2 doses de vacina. Nos postos temporários que foram montados em estações de transporte público, apenas quem faz parte dessa faixa etária que pode tomar a vacina. Já nos postos de saúde, a vacina contra o sarampo é distribuída para pessoas de 1 a 59 anos durante todo o ano. Apesar disso, grande parte da população não foi imunizada. E muita gente tem dúvidas sobre o sarampo.
A minha dúvida é a seguinte, eu tenho 50 anos de idade, eu não sei se eu tomei ou não a vacina, então eu vim para tirar essa dúvida e tomar ou não. A vacina na rotina é até os 59 anos e se ela não tem nenhuma dose comprovada, acima de 1 ano de idade, é bom que ela tome a vacina. E não tem problema nenhum tomar uma outra dose, porque os anticorpos que são produzidos a partir da primeira dose da vacina, eles já atuam para essa outra dose. A dúvida que eu tenho é a seguinte, se essa dose vai ser uma dose vitalícia ou se vai ser uma dose que ao longo de 10, 20 anos vai ter que tomar de novo. A dose vale para a vida toda, tanto que a gente considera as doses a partir de 1 ano de idade. O sarampo é extremamente contagioso. É transmitido por tosse ou espirro. Uma pessoa infectada com o vírus pode transmitir a doença para outras 18 pessoas. E ao contrário da gripe, o sarampo pode até matar. Os sintomas do sarampo. O sarampo começa como uma doença viral, como a gripe, né? Então, com coriza, febre alta acima de 38,5 graus. Ela evolui com conjuntivite, manchas vermelhas pelo corpo, dor muscular. A vacinação é a única forma de prevenção contra o sarampo. Por isso é muito importante todas as pessoas procurarem a vacinação. Já que vamos sair da área da saúde e entrar na área da gastronomia. Bom. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você precisa se virar ali na cozinha, fazer uma refeição rápida, quanto tempo você leva? Regiane, para falar a verdade, meu negócio é jornalismo, viu? Eu não sou bom na cozinha. Não é mas... nenhum chefe, Não, né? não sou. Mas na necessidade, uns 20, 30 minutos. Eu tô ali com você também. Sou mais jornalista do que cozinheira. Então, olha, em Singapura tem até que uma solução aí pra gente. Tem. E eu espero que se torne até um eletrodoméstico, por que não? Já pensou em ser mais rápido que isso lá em Singapura? Eles têm um robô, na verdade, uma robô, gênero feminino, que prepara prato de macarrão em apenas 45 segundos. 45 Poxa segundos. vida. Vamos ver. Este robô de Singapura é especialista quando o assunto é laksa, um tipo de macarrão que é um dos pratos locais mais famosos. A chefe, batizada pelos criadores de Sophie, pode servir 80 tigelas bem quentes do alimento por hora, cada uma delas em apenas 45 segundos. Ela cozinha a massa, adiciona camarões pré-cozidos e temperos sem fazer sujeira. Queremos reduzir o trabalho repetitivo dos chefes. Eles podem se concentrar não apenas em servir laksa aos clientes, mas também conversar, ajudar e preparar os ingredientes e limpar as estações. Mas Sophie também vai causar uma redução de funcionários. Apenas um chefe conseguirá fazer o trabalho que antes era desempenhado por 2. A experiência começou com o laksa por ser muito popular, mas o objetivo é desenvolver robôs que preparem outros pratos. Outra empresa de Singapura pretende lançar em breve 300 robôs limpadores para ajudar na faxina de hotéis, shoppings e prédios públicos. Também estão sendo desenvolvidos drones para inspecionar fachadas de edifícios. Tá bom. E o Jornal das 22 termina aqui. Tenham todos uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.